em São Paulo, Rua Doutor Zuquim, 1720, próxima à Estação Santana do metrô. Início a 1h30 da tarde. Venha viver conosco momentos de oração, louvor, sorteio de brindes, com a presença do Padre Paulinho e Maria Renata, apresentadora do programa Juntos Somos Mais na TV Canção Nova. Para participar é só adquirir o convite por apenas R$15 na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, na Loja Canção Nova, Rua São Bento 43, no centro, ou na Secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Salete. Informações 11 3382 9800 ou eventossp.cançãonova.com. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. América. 12h29. Divulgar a Canção Nova é propagar a Boa Nova, convidando os paulistanos a viverem em comunhão com Cristo, unidos uns aos outros como irmãos. A essa união que conforta e direciona a igreja, demos o nome de Abraço. Abraço. E a graça que eu recebi frequentando a igreja e as vigílias foi que o meu marido foi libertado do álcool. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Conheça e faça parte. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. O programa Mais Saúde hoje recebendo colegas do Dr. Roque lá do Sírio-Libanês, do Hospital Sírio-Libanês, né? Esse hospital tão querido nosso também, né? Bom, temos então aqui o Dr. Alexandre, que é médico geriatra e é doutor, né? Pela Faculdade de Medicina da USP, terminou o doutorado em 2000. O doutorado foi em quê, doutor Alexandre? Foi em atividade física e memória. Opa, essa parte de cognição é muito interessante, né? É, com certeza. Pois é, atualmente é médico assistente do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e tem experiência na área de medicina com ênfase em geriatria, atuando principalmente em termos de promoção de saúde do idoso, atividade física tão importante, né? E envelhecimento. Acho que o doutor Alexandre vai virar aqui figurinha nesse programa, porque eu já tenho assim, um monte de coisa para a gente perguntar. Mas ele veio devidamente escoltado, né? Pela Luciana Santos, enfermeira do Serviço de Gerontologia. Muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes também. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar vamos aqui. Divulgar um trabalho muito bonito que vocês fazem e que tem a possibilidade de estar aberto para a população, né? Mas, doutor Alexandre, fala um pouquinho do foco desse trabalho que nós viemos, assim, estar divulgando aqui no Mais Saúde. Então, o serviço de gerontologia, né, do Sírio-Libanês, ele tem uma característica interdisciplinar, além de enfermeiros, né, temos também nutricionistas, fisioterapeutas, e a equipe do serviço de gerontologia, né, é coordenada pelo professor Wilson Jacó Filho. Né, já esteve aqui conosco. E temos também o outro geriatra, o Dr. Venceslau Coelho também. Então, a gente tem, né, iniciativas, né, para atender ambulatorialmente e também dar suporte nas diversas áreas do hospital, na enfermaria, né, e proporcionando oficinas para os idosos e também outros programas, inclusive para cuidadores de idosos. Esses cuidadores, né, que de repente você se vê com uma pessoa em casa precisando dos seus cuidados e você não tem a menor noção. Que dificuldade, não, Silvana? Com certeza. Então, eu acho que é importante mesmo a gente estar trabalhando não só com o idoso, mas com o cuidador, que ele é a principal pessoa assim, que está acompanhando aquele idoso, né, e pode estar ajudando bastante em tudo, nos cuidados que a gente tem com esse idoso, né? E, Luciana, justamente então por isso que vocês estão promovendo oficinas, porque eu tomei conhecimento de vocês através de um panfletinho, enquanto aguardava o Dr. Roque, num desses domingos, sábados que temos que passar a visita, eu digo temos porque eu acompanho, né? E eu peguei e falei, nossa, uma oficina sobre como evitar quedas, eu achei genial.
Sim, eu acho que é um tema bem amplo, evitar quedas, né? Então, assim, quedas é um dos principais motivos de internação, mortalidade dos idosos, e isso é uma coisa que, assim, preocupa bastante a gente, porque a maioria das quedas, elas são evitáveis. Então, a partir do momento que a gente consegue passar essas orientações tanto para os idosos quanto para os cuidadores dos idosos, a gente consegue fazer um bom trabalho evitando essas quedas, não só tratando, que é uma coisa que acaba repercutindo assim, em tempo de internação, em custo para a saúde também, né? Então, a gente precisa evitar e não pensar só no tratamento. Quais são as mais evitáveis? Aquela, assim, clássica. O que vocês poderiam citar? Fiquem à vontade. Responde o que quiser. A gente tem que separar o que a gente chama de fatores intrínsecos, né, que são do próprio indivíduo. Tá. Então, são características, por exemplo, a visão. Então, a visão tem que estar bem para ele poder fazer suas atividades. Então, se ele tiver alguma coisa que tem que ser corrigido, tem que corrigir. A audição também, por incrível que pareça, é importante. Força muscular, membros inferiores. Isso é importante, né, para subir no ônibus, para descer uma escada, né, para levantar da cadeira. Então, essas situações, se tiver uma fraqueza muscular, o risco é maior. E até para o próprio equilíbrio. A gente sabe que quando ocorre um fortalecimento muscular, o equilíbrio também melhora. Uhum. Fora isso, as medicações que essa pessoa toma também podem influenciar, principalmente as que agem, né, para a pessoa dormir, ou para a pessoa ficar mais calma. Isso pode levar a mais quedas. Então, se a gente conseguir diminuir ou retirar essas medicações, diminui bastante. Isso é comprovado em pesquisas. Calçado, roupa também influi? Isso. O calçado, principalmente, tem que ser um solado de borracha, né, e tem que ser preso atrás, né? Não pode ser chinelinho tipo babuche, né? Aquele soltinho no pé, né? Que a gente vê tanto na rua. Isso. Molecas, salto muito alto, também deve ser evitado. E tem os fatores extrínsecos, né, Luciana, que acho que você podia até comentar, que são os fatores relacionados ao ambiente. Né? Inclusive, eu queria uma pergunta curiosa. A gente tem mais acidentes de queda em casa ou fora de casa? Olha, os pacientes que têm uma maior fragilidade, aqueles mais idosos, com doenças mais neurológicas, mais importantes, uma maior fraqueza muscular, esses caem mais em casa. Certo. Os idosos mais ativos, que saem para trabalhar, que saem para suas atividades, normalmente caem mais fora de casa. E o que a gente poderia colocar como vamos prestar atenção e a partir de hoje vamos tomar cuidado, por exemplo, em relação à rua, ao que se faz fora de casa e em casa, aquele famoso tapetinho, né? Aquele famoso tapetinho que a gente sempre fala, que ele sempre tá viradinho na ponta, enrosca o pé ali, tropeça. Né? Então, muito cuidado com os tapetinhos. Se puder retirar, retire os tapetinhos, porque eles não ajudam, eles ajudam a cair, na verdade, né? Uhum. A gente tem também, além dos sapatos, como o doutor Alexandre colocou muito bem também, aquelas roupas esvoaçantes que precisam ser evitadas, de repente roupas tropeça. Esvoaçantes? Essa pra mim é novidade. Aquela calça mais comprida, aquele vestido que pode enroscar, Entendi. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Uhum. Iluminação, um ambiente bem iluminado, né? Para o idoso conseguir olhar, observar assim, ao redor dele o que precisa, para ele conseguir ver o caminho, visualizar direitinho, né? Uhum. Outra coisa, escada ele precisa subir tomando cuidado de não ficar com as duas mãos ocupadas. Se ele puder estar com a mão no corrimão, subindo a escada com atenção, né, é muito importante também. E se tiver dois corrimãos é melhor? Ou no caso, você diz não estar com as duas mãos ocupadas, é para não estar carregando um monte de coisa e subindo escadas ou descendo? Seria nesse sentido? Isso. Às vezes ele está com as duas mãos ocupadas, pode tropeçar, pode cair. Então né? é sempre bom segurar. Segurar. Se puder segurar dos dois lados é muito bom. Se ele não puder segurar dos dois lados, às vezes a escada é larga, de um lado segurando com a outra mão livre também. Ótimo. Tá? É muito importante. Na rua,
qual o perigo? Ônibus nem se fala, né? Precisa realmente estar sentado, esse negócio de ficar de pé. Tem lugar para os idosos. Agora, eu noto o seguinte, às vezes eu estou sentada no metrô, porque gente, eu ando de metrô também, viu? E desço e subo as escadas, nada de escada rolante, que eu reclamo com todo mundo, né? E eu vou ceder o meu lugar, parece que as pessoas de idade ficam ofendidas, parece que elas querem ficar de pé, mas o certo seria elas ficarem sentadas, não é, doutor Alexandre? Com certeza, né? E o que acontece é que muitos idosos, eles são ativos e eles não se consideram idosos ainda. O que é idoso hoje, doutor Alexandre? Idoso, boa pergunta. Aqui no Brasil, acima de 60 anos de idade. Doutor Roque é idoso, gente. Ele fez 60 anos agora em janeiro. Pode. Considerado idoso. Gente, tem que rever isso, porque eu não tenho um marido idoso, me desculpe. Senão eu daqui a pouco sou uma idosa. 60 anos no Brasil, né? Isso. Mas na rua, o principal é quando vai atravessar a rua, usar a faixa de segurança, usar a sinalização, né, olhar para os dois lados sempre que vai atravessar, né, ter cuidado nas calçadas, né, que são bastante irregulares. Né, essas ruas, gente, estão um suicídio, né? Você anda, cai fácil, tá toda esburacada, então tem que tomar cuidado. Aí que o senhor fala, né, de uma boa visão. Isso, sai com as próteses, né, visual, né, com óculos, se usa prótese auditiva, é importante usar. Ai, gente, eu uso bem prótese, adaptada. Óculos. Quer dizer que óculos é uma prótese? Óculos é uma prótese. Gente, eu tô arrasada, eu tenho marido idoso e uso prótese. Horrível. Sempre lembrando também da bengala, né? Não comprar aquela bengala porque achou... Gente, eu não vejo mais velhinho de bengala, olha que interessante, eles não usam mais. Mas o tamanho adequado é muito importante, não qualquer uma. De preferência tem que ser orientado por um profissional, né? Por um médico. É o ortopedista? Por um fisiatra, um fisioterapeuta, né? Também, né? O próprio ortopedista, orientado por um profissional, porque às vezes pode aumentar o risco de quedas. Tá. Então, uma bengala mal utilizada pode aumentar o risco. Então... Bom, então nós vimos que nada de tapetinho em casa, tirar os tapetinhos, principalmente à noite, que vai levantar para ir no banheiro, que é uma realidade, né? De estar fazendo aquele caminho. No banheiro, exatamente, no banheiro. No banheiro, de preferência barras de segurança, onde precisa, né? Está tomando banho, para ajudar a levantar do assento sanitário, né? Porque se o idoso tem uma dificuldade, não tem algo reforçado para ele segurar, ele pode segurar ou na pia, escorregar, ou no box do banheiro escorregar, isso pode trazer consequências piores, né? E o chão do banheiro, ele tem que ser adequado também. Existem resinas que podem ser colocadas para deixar ele bem aderente, né? Evitar tapetinhos também que possam escorregar junto com a água e o sabonete, daí esse é pior. Né? O próprio chão, né, da casa também evitar encerar muito, né? Aqui algumas donas de casa ainda, né, querem deixar bem encerado, isso pode aumentar bastante o risco de quedas. Algumas ativas, né, vão lá querer, por exemplo, lavar o chão da cozinha e aquele lavar com sabonete é um risco maior, ou subir para pegar coisas no alto com um banquinho, aumenta ainda mais o risco de uma fratura mais importante. E a gente sabe que fraturou, a chance de ficar acamado é muito grande, a chance até de falecer dentro de um mês é em torno de 25% de fratura de quadril. Quer dizer que de cada 100 pessoas que estão ativas, bem mais são idosos. Não, idosos assim, talvez não com 60 anos. 60 anos, é isso. Bom, enfim, Caio teve uma queda, teve que ficar imobilizado em uma cama. Desses 125 podem vir a óbito? Isso, mesmo operando e saiu bem da cirurgia, então depois de um ano, em torno de 25% faleceu, por complicações da própria fratura, mas também da imobilidade, de ficar acamado. Quando a gente fica muito tempo acamado, qual o grande problema? O grande problema é que tem a perda da massa muscular, né? Então, o que acontece? Ele passou acamado, perdeu massa muscular e ele pode não conseguir mais levantar da cama, ficar imobilizado. Tem artigos interessantíssimos que falam sobre o idoso antes da queda e depois da queda. Então, é muito alto o número de, assim, que ele se torna dependente
depois da queda. Então, seria mais ou menos um antes da queda e um depois da queda na vida do idoso mesmo. Né? Eu falava pra mamãe que ela tem mania de querer ser independente, né? A gente tem aquela coisa, né? De tentar controlar em casa. Quem tem um idoso em casa sabe do que eu tô falando, e vocês mais do que ninguém, né? Eu sempre falei pra ela, falei, mamãe, você caiu, você quebrou um osso, esquece, você vai ficar na cama pro resto da sua vida. Porque não tem como, né? Uma pessoa já tem uma certa dificuldade de locomoção, uma certa dificuldade de tudo. Quebrou um osso, ficou 2 meses na cama, acabou, né? Para levantar dessa cama, realmente é muito difícil, né? É que acompanhado com essa perda da massa muscular, imobilização, dependência de ficar no leito, vem vários outros fatores. Então, assim, o emocional, né? A pessoa que antes era independente, ela não consegue, ela se vê dependente de outra pessoa para fazer. Isso é terrível. Tudo para ela. Então, assim, é uma coisa que a queda tem complicações. E o senhor tinha comentado da importância de uma barra de apoio no vaso sanitário, porque falando desse aspecto emocional, por exemplo, sentou, daí não consegue levantar, não tem a barra de apoio, aí tem que chamar alguém. De repente é uma filha que nunca viu um pai, ou é a mãe que o filho nunca viu a mãe naquela situação, usando um vaso sanitário, etc. e tal. Então, assim, emocionalmente esse idoso começa a ficar deprimido, né? A queda também leva a isso, né? Quando você cai, depois não consegue levantar, fica no chão, dependendo de alguém para te pegar, isso vai trazendo uma depressão muito grande para essa pessoa, né? A depressão, ela é fator de risco, né? Com certeza, a pessoa deprimida cai mais, né? Os mais idosos, quanto mais idosos caem mais, né? E essa depressão, após um momento em que perdeu autonomia e perdeu independência, é porque afetou a qualidade de vida. A gente sabe que para o idoso, né, ter saúde, ter qualidade de vida está muito relacionado com a sua autonomia, aquilo que ele decide, vai continuar decidindo, e sua independência, quer dizer, não precisar das pessoas para suas atividades diárias. E, doutor Alexandre, aonde que a atividade física entra aí? Olha, esse idoso que você deu exemplo, que não consegue levantar da cadeira, ou não consegue levantar do assento sanitário, né? Se ele não tem um problema neurológico, é simplesmente por falta de músculo, é por fraqueza muscular. E a gente sabe que mesmo uma pessoa que não tem nenhuma doença, né, e que mesmo que ela faça atividade física, o próprio envelhecimento traz uma diminuição de massa muscular, uma diminuição de força muscular. É real aquele número que de 50 a 70 anos a gente perde 20% da massa muscular? Mais do que isso. Mais, né? Doutora Alexandre? De 30% a 40%. De 30% a 40%? Isso. Ai, meu Deus do céu. Imagine nas pessoas que são sedentárias, né? Então essa perda é ainda maior. Porque é a tal história, o senhor falou tudo, quer dizer, uma pessoa sedentária perder 40% é uma coisa diferente de uma pessoa ativa que, né? Porque pessoa velhinho, pessoa de idade, pode fazer musculação? Pode e deve, é um dos exercícios mais indicados, né? A gente já vê por vários estudos na literatura que é o que traz mais aumento de força muscular, de força óssea, né, de preservação da funcionalidade, que é essas atividades de vida diária, né, e foi pesquisado o perfil de segurança. Então é seguro tanto do ponto de vista cardiovascular quanto do ponto de vista músculo-esquelético, articular. Então é um dos mais indicados, né. Existe uma possibilidade de controle. Então você imagine um idoso que não consegue andar por uma fraqueza. Esse idoso pode fazer musculação. Então, a caminhada, que é o que é mais recomendado, não pode ser orientada para esse idoso, mas a musculação pode. Perfeito. Né? E o que mais que a gente pode estar dando de dica, por exemplo, na hora do banho? Essa pessoa que ainda está tomando o seu banho sozinha, é interessante colocar, de repente, dentro do box um banquinho? O que é mais que a gente pode estar dando de dica para que em casa evitemos quedas? A gente tem também as barras de segurança dentro, né, onde fica o chuveiro, do box ali. A gente pode estar colocando essas barras de segurança. Se for uma pessoa que tem um risco de quedas, a gente aconselha que tenha uma pessoa que acompanhe, ele tome banho sentado, até se for o caso numa cadeira higiênica, sim. Tem.
E tomar cuidado, assim, ter tudo funcional ali, tudo perto, né? A saboneteira, tudo ao alcance para que ele possa tomar. Você sabe, Luciana, que eu também falo para esse paciente meu, brinco e falo assim, vou te preparar para ser um centenário saudável. Então, qualquer idade que venha, eu dou umas sugestões, entre elas, calçar sentado, pôr uma meia sentado. Eu peço para colocar um banquinho dentro do box, por quê? Levanta a perna, coloca o pé nesse banquinho para lavar seu pé e não você abaixar, que no levantar pode ter uma tontura e cair, e isso independe da idade, né? Então são pequenas coisinhas que a gente pode ir incorporando, né? E que vai fazendo toda a diferença. Tem mais algum lugar da casa que você se recorde, cozinha, jardim, enfim, o que a gente pode estar, porque pensa numa casa onde tem criança, onde tem pessoas adultas e que de repente recebeu esse idoso, que foi o meu caso. A mamãe veio morar conosco quando ela fez 82 para 83 anos. Uma pessoa que sempre morou sozinha na casa dela. Dá uma outra pauta, né? Muito interessante. E eu tinha em casa o meu filho. Então, a gente tinha as 3 gerações dentro de casa. Então, como adaptar esse lar, né? Que também está vivendo dentro do seu dia a dia. Então, tem algum roteiro mais dentro de casa, cozinha, para esse idoso, quer dizer, ativo, mas que tem que tomar cuidado para não cair e ficar, de repente, acamado? A gente precisa pensar também em mobília, assim, né? Porque quanto menos mobília tiver, assim, quanto menos obstáculos tiver no caminho dele, principalmente à noite, que tem muito idoso que levanta bastante para ir no banheiro à noite, então quanto menos obstáculos no caminho. No caminho até esse melhor. Banheiro que nem sempre é dentro do próprio quarto. Isso, então é melhor. E o chinelinho desse idoso ou dessa idosa que vai sair da cama para ir até esse banheiro, como é que tem que ser esse calçado? De preferência com solado de borracha. Mas aí é chinelinho, né? Não pode ser... Como é que... Não dá para ser fechadinho atrás, né? Tem alguns que são fechados atrás e fáceis de colocar. Tá. Né? Então, esse para aquele que tem mais risco seria o mais adequado. Tá. Né? Mas se for um chinelo Havaiana, por exemplo, ele, pelo fato de ser de borracha... então o chinelo Havaiana, tudo bem. Esse é bem prático. Porque, às vezes, o idoso levanta à noite com uma certa urgência, né? Então, se você for colocar, ou for um sapato difícil de colocar, ele também coloca pela metade e dá o risco maior de cair também, pela urgência, né? Exato. Mas um ponto muito especial é o próprio quarto, né, do idoso. Né? Então, o sair da cama tem que ser com um certo cuidado. Às vezes tem uma tendência a ter o que a gente chama de hipotensão postural. É quando levanta, dá uma tontura, quando levanta muito rápido. Então levantou, tem que... A recomendação é sentar, esperar um pouco, levantou, espera mais um pouco e depois sai andando. Tá. Né? Tirar aqueles tapetes que ficam do lado da cama, né, que é muito comum aquele tapete do lado da cama. Aquele tapetinho assassino, e né? o importante é a iluminação, uma iluminação que tenha já no caminho pro banheiro. Né? É porque muitos não querem incomodar o companheiro ou a companheira, né, do quarto, então não acende a luz, tem um tapetinho, não acha o chinelo, tá com vontade no banheiro? Prato cheio para uma queda, né? Com certeza. E uma coisa interessante também, assim, no restante da casa, é sempre guardar, como o doutor Alexandre já colocou, as coisas que usam com menos frequência, né? Mais distante, o que é usado com mais frequência, de um lugar mais ao alcance. Boa dica. Né? Às vezes sobe, a gente vê que é muito comum subir no banquinho para pegar, e aí caiu com o banquinho. Tá, deixar... Mas também, às vezes, eles cismam de pegar o que não deve. Ai, gente, não é fácil, né? Mas tem que ter uma boa dose de bom senso e esclarecer justamente os riscos. E tem uma oficina, além dessa de queda, para cuidados, né, pessoais. É esse o tema da oficina? Isso, é a nossa oficina de autocuidado. Autocuidado, ótimo. E o que aborda essa oficina? Então, essa oficina ela é muito interessante também, que a gente visa nela promover a manutenção da autonomia e da independência, que o doutor Alexandre estava colocando agora também. Tá.
por meio de atividades práticas e educacionais também, né? Então, assim, o que a gente costuma falar também? Muitas vezes a gente pensa que a gente está cuidando do idoso, que a melhor forma de cuidar do idoso é fazer por ele, mas na verdade eu coloco que é fazer com ele. Exato, quer dizer, não, é perfeito, né? Quer dizer, estar com, fazer com e não por. Exatamente. Né? Pois é, gente, você sabe que quando ouve essa musiquinha aqui no fundo, a gente fica sabendo que o programa já está chegando ao fim. Olha, meia hora passa voando. Nós precisamos de uma pauta com vocês de 1 hora. Eu acho esse tema fantástico. E, doutor Alexandre, falar de atividade física é comigo mesmo e memória, porque aí eu quero trocar uns e-mails com o senhor sobre alguns alimentos envolvendo memória e a gente tentar ver aonde a nutrição pode estar sendo interdisciplinar com essa área, né? E eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Alexandre e da Luciana. Muitíssimo obrigado, tá bom? Agradeço também o convite e teria o maior prazer de voltar aqui, a Luciana também, né? Para falar desses assuntos que nos interessam tanto, né, Luciana? Com certeza. Tá perfeito. Bom, agradecer a presença de vocês. Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus. Anda no pecado